Toda vez que começa um ciclo de concentração de riquezas, junto com ele vem uma guerra cultural. É preciso criar uma narrativa que justifique essa concentração. É preciso controlar o corpo das mulheres para que produza bebês na quantidade certa. E o mais importante, é preciso fabricar inimigos e inimigas que sejam odiados pelas pessoas, que façam o papel de vilões para que os verdadeiros vilões possam acumular dinheiro sem serem incomodados. O inimigo é atualizado de tempos em tempos. Quem é que vai queimar na fogueira dessa vez? Nesse episódio do Prato Cheio, vamos narrar a Santa Inquisição do agronegócio. Nessa série especial, já falamos, nos 4 primeiros episódios, sobre o casamento entre o agronegócio e o mercado financeiro e sobre a ofensiva cultural que tenta justificar o agro. Eu sou Amanda Flora e te convido a vir comigo para a 5ª parte dessa verdadeira história de terror. Alimentamos quase 1,5 bilhão de pessoas e garantimos a segurança alimentar de diversos países. Nesse processo que a gente começou a entender que a frase-chave de que o Brasil alimenta o mundo é ao mesmo tempo um instrumento de legitimação cultural e de produção de lucro. De um lado, justifica desmatar e avançar sobre as terras indígenas. De outro, justifica bilhões de reais em dinheiro público de impulso para essa operação. Quando a gente viu que os mecanismos criados pelo governo Bolsonaro permitem tomar as terras rurais com uma enorme facilidade, essa história começou a lembrar uma outra. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Se você ainda não conhece esse pacote de leis do agronegócio, te sugiro a escutar os 2 primeiros episódios ou ler a série de reportagens Muito Além da Porteira, lá no site do Joio. O cercamento dos campos na Europa foi um passo fundamental para a criação do capitalismo. A gente já falou sobre isso por aqui, está lembrado? Antes, os campos eram comunitários. Então, quem tinha terra naquela época tinha qualidade de vida, porque tirava da terra seu sustento, conseguia comprar algo mais. Essa é a Maria Madalena Pereira, agricultora, que a gente conheceu como Madalena. E eu sou João Pérez, roteirista desse episódio. Eu vou aparecer por aqui bem de vez em quando para ajudar a fazer a ponte entre a Idade Média na Europa e o século XXI no Brasil. Agora, a gente está numa favela de Sinop, no Mato Grosso, uma das capitais do agronegócio. Com a privatização das terras na Europa, a classe alta acumulou uma riqueza ainda maior, o que foi importante para dar os primeiros passos na industrialização. Não é por acaso que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, onde esse processo de cercamento foi brutal. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, foi tirando-se a possibilidade dele viver na terra, do agricultor viver na terra E isso causou êxodo rural. E as pessoas famintas viraram uma mão de obra praticamente escrava, que era o delírio de consumo dos ricos, para fazer funcionar as máquinas da indústria. No Brasil, a agricultura familiar perdeu 2,5 milhões de postos de trabalho entre 2006 e 2017, ou seja, antes desse novo ciclo de expansão do agronegócio. Cobra, né? Aí fomos para a cidade e na cidade a gente vai lá para o subemprego. Foi então que a gente decidiu reler um livro clássico chamado Caliban e a Bruxa. A autora é a Silvia Federici, uma intelectual feminista e professora emérita da Universidade de Hofstra, em Nova York. Eu não sei exatamente dizer se a gente ficou surpreso, se a gente ficou chocado, se a gente ficou puta da vida, ou se tudo isso junto. Quando a gente começou a fazer esses paralelos entre o fim da Idade Média na Europa e a Idade das Pedras bolsonarista. Because I think that for too long the history of the witch hunt has been erased. Porque acho que por tempo demais a história da caça às bruxas foi apagada. E por tempo demais foi transformada em lenda.
A importância do trabalho da Silvia Federici é mostrar como a perseguição às mulheres foi um passo fundamental na criação do capitalismo. Não foi meia dúzia de casos, não. Foram milhares. Foi uma perseguição sistemática que aconteceu por toda a Europa durante os primeiros séculos do capitalismo. E quem eram, afinal, essas mulheres levadas à fogueira por bruxaria? Eram camponesas, curandeiras, parteiras. Eram pessoas que controlavam saberes tradicionais. Tem uma pequena parte do livro em que a Silvia fala sobre a perseguição às bruxas hoje em dia. Em alguns casos, é uma perseguição literal. Em outros, é metafórica. De toda maneira, é com o neoliberalismo e a globalização, ali a partir dos anos 80, que essa caça às bruxas ganha um novo fôlego. You know, I've done some investigation of this new development, and I see that once again the attack on women with this. Mais uma vez, o ataque às mulheres está ligado a todo um processo de ataque às relações comunitárias. E também está ligado a um processo de desvalorização da figura da mulher, particularmente a mulher rural, a mulher camponesa. Segundo essa visão, a agricultura de subsistência é um atraso. E a mulher é a culpada pela pobreza porque teve muitos filhos. Mas espera, por enquanto, guarda essa informação. O título do livro da Silvia Federici faz referências a uma peça de teatro do William Shakespeare, chamada A Tempestade. Tem várias interpretações para essa peça, mas pra gente hoje, basta ficar com a interpretação da Silvia. Para ela, a peça escrita em 1611 faz referência ao colonialismo. O Caliban era como se fosse um indígena caribenho que foi tomado como escravo. O europeu enxerga o Caliban como selvagem, primitivo, aquilo que deve ser dominado porque se aproxima de um estado animal. O Caliban, então, é maltratado. Mas também rolam os elogios, que na verdade são uma maneira de criticar a mãe dele, que é a bruxa Sycorax. Os europeus se referem a Sycorax como algo muito perverso, maléfico. Ela não aceitou ser dominada, ela simboliza a resistência. Já o Caliban é um escravo que ficaria satisfeito em encontrar um outro dono, menos cruel que o atual, talvez. A Silvia se pergunta qual seria o desfecho se o Caliban tivesse resistido, como fez a mãe. Bom, e foi assim que a gente entendeu que o Brasil é o espaço central e único para a produção de um novo ciclo de acumulação de riquezas. Tudo que a gente investigou, leu, viu e ouviu acabou confirmando essa impressão inicial. A gente falando da questão do agronegócio, sabe, que tem sido massacrante, assim, essa questão da produção, a qualquer custo, sabe? Então a gente percebe que a política do governo federal tem sido nesse sentido, né, de fragmentar ainda mais, né, as instituições que dariam suporte para os indígenas. Né? Esse ciclo só para em pé se forem criadas perseguições simbólicas e práticas que dividam as classes baixas e médias, que dividam os povos indígenas. A gente vê aí muitos parentes nossos indígenas assim, tendo que se adaptar e tendo que se sujeitar, coloco essas condições, né? Porque a gente sabe que o agronegócio, dentro de uma reserva, ele é um risco total, sabe? Criar a ideia de que mulheres eram seres malignos fez o seguinte: quebrou a solidariedade entre os pobres, abriu uma guerra cultural contra os modos de pensar diferente e fez do corpo uma simples ferramenta de trabalho. A própria Silvia Federici termina o livro dizendo que a caça às bruxas é lançada sempre que o capitalismo precisa criar um novo ciclo de acumulação de riquezas. Então, vamos embora para a Idade Média. A peste bubônica, no século XIV, dizimou a população europeia.
Algumas estimativas falam em 200 milhões de mortos. Como faltava mão de obra, os camponeses tiveram uma condição inédita de negociação. Pela primeira vez, eles tinham um aumento real da renda e podiam viver com alguma dignidade. Não era o cenário dos sonhos. A vida de um camponês nos séculos XIV e XV não era nada fácil. Mas era razoavelmente melhor do que antes. E foi muito melhor do que depois. O Brasil tem tido as menores taxas de desemprego. E, segundo economistas, o mercado de trabalho brasileiro se encontra no seu melhor momento nos últimos 15 anos. Ao mesmo tempo, a peste deixou como herança a familiaridade com a morte, o que virou de cabeça para baixo as hierarquias sociais. Os pobres já não tinham tanto medo dos senhores feudais. Eles estavam se livrando da escravidão. Foi promulgada hoje a emenda constitucional do trabalho escravo. Teve várias tentativas de reverter os avanços obtidos pelos camponeses, voltando a impor a servidão. Imagina, milhares e milhares de propriedades ou de empresas urbanas ou de indústrias que nós temos no nosso país estariam à mercê de um fiscal e da sua interpretação política. Os senhores feudais se queixavam de que já não encontravam camponeses com disposição para trabalhar. Esse absurdo aqui, se a minha babá, por exemplo, tiver um filho até 6 anos de idade, eu tenho que pagar creche para filho da babá do meu filho. Há quem diga que na fase final da Idade Média foi a melhor de todos os tempos para os pobres na Europa. Mas isso vai na contramão do que você escuta na escola, né? Que a Idade Média foi a época das trevas, de obscurantismo. Muito do obscurantismo surgiu, na verdade, para tentar manter essas trevas. Parece rodoviária, né, gente? Conta sério. Se aeroporto não parece rodoviária. Eu vim no voo, acredito que o cara veio de bermuda, chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Se liga só no que eram as condições trabalhistas em alguns lugares da Europa. Folga semanal remunerada, fornecimento de alimentação pelo senhor feudal, pagamento em dinheiro e deslocamento remunerado. As pessoas têm medo, em vista desse cipual, que é a legislação trabalhista, que é a justiça do trabalho também, o empregador pensa 2 vezes em empregar porque ele sabe, aliás, ele não sabe qual é o custo real do empregado até a hora em que o empregado é despedido, entra com uma ação contra ele e ele é condenado. E é nesse caldo que vão surgindo os movimentos de heresia. A heresia não era um crime, era uma contestação ao poder. Os heréticos foram uma primeira grande contestação ao clero e ao feudalismo. Uns anos atrás, eu achava que devia ser muito legal dizer que William Bonner é comunista, que o mundo está dominado por uma conspiração da esquerda, que a Terra é plana. Hoje eu penso que deve ser uma merda, porque a verdade é que o fígado de uma pessoa assim não tem um segundo de descanso. Vamos voltar lá para 2011. Vendiam para você que a Lei Maria da Penha ia colocar todos os homens na cadeia. Depois, o Supremo autorizou a união civil entre pessoas do mesmo sexo, e aí você caiu na história de que logo os homens seriam forçados a beijar outros homens. O mesmo Supremo autorizou o aborto de fetos nascidos sem cérebro, e aí te contaram que a sua companheira seria obrigada a abortar. E por aí vai, e vai, e vai. E é nesse contexto que vai surgindo o delírio do bolsonarismo. Quem ataca esse presidente é quem quer a aprovação do incesto. Quem ataca esse presidente é quem quer a liberação de drogas. Quem ataca esse presidente é quem quer matar uma criança no ventre da mãe e quer a liberação através da lei do aborto nesse país. Já ouviu falar dos cátaros? Então, eles foram o principal movimento de hereges. E o que eles defendiam? Bom, eles tinham aversão à guerra, se opunham à pena de morte, pregavam uma ampla tolerância religiosa, eram contra o matrimônio e, em muitos casos, eram até vegetarianos. E tem 2 pontos importantes sobre eles que a gente precisa falar. Os heréticos garantiam uma igualdade maior entre homens e mulheres. E alguns defendiam que se não tivesse filhos, porque não era justo trazer novos seres humanos para uma terra de sofrimento. E é aí, então, que a vida sexual das mulheres passa a ser uma questão pública. Sabe qual foi uma das primeiras práticas classificadas como bruxaria? Os métodos de controle de gravidez. Era preciso subordinar o corpo para que tivesse o maior número possível de filhos. Todo sexo que não era para a procriação passa a ser pecado,
Em alguns casos, passa até a ser crime. Então aqui fica o meu repúdio, né? Meu repúdio a esses promotores da cultura da morte, esses agentes que fazem de tudo para legalizar o aborto no Brasil. E é quando os maridos são incentivados a pensar que uma bruxa podia estar na cama com eles. Eu pergunto a los presentes se não se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros e não del que tenga mais. Agora a gente vai sair da Europa rapidinho e se embora para o Chile. Nos anos 70, a Europa e os Estados Unidos começaram a adotar a ideia de Estado mínimo. O neoliberalismo previa um corte brutal de impostos, inclusive dos mais ricos, e a privatização das empresas e serviços públicos. Em 1973, teve o golpe contra Salvador Allende. Quando ficou claro que a ditadura do Augusto Pinochet podia pisar fundo no acelerador, os criadores do neoliberalismo procuraram um regime, porque enxergavam ali um laboratório em tamanho real para testar suas invenções. É a imposição do neoliberalismo num contexto político que bebe na ideia de que a gente está dominado por um inimigo interno. Se um dia tu e eu nos temos que comunicar na clandestinidade, vai ter que ser com uma contraseña. De que a gente pode e deve abrir uma guerra civil contra todos que pensem diferente. O neoliberalismo se adapta a qualquer situação, mas ele adora mesmo um governo autoritário. Desfazer a solidariedade entre os trabalhadores foi fundamental para impor o pinochetismo. E agora, o bolsonarismo. Se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Muita gente fez esse paralelo no começo do governo Bolsonaro. De parte do próprio governo tem uma clara intenção de imitar o modelo econômico chileno. Não é por acaso que o ministro da Economia tenha se formado nesse ambiente. Paulo Guedes colaborou pessoalmente com o Chile do Pinochet. Ele nunca escondeu a sua predileção autoritária. E talvez isso ajude a entender por que ele permaneceu no cargo de ministro, mesmo sofrendo humilhações e derrotas públicas. Ele desconhece tanto as regras do jogo democrático que nem sabia que o orçamento precisava passar pelo Congresso. E assim como a turma do Chile, ele não disfarça a ideia de que existe uma elite econômica que tem uma espécie de direito supremo de governar e de guiar os rumos de um país. Essa é uma ótima hora pra gente voltar num trechinho lá do primeiro episódio dessa série. A gente falou sobre um áudio vazado do dono do banco BTG, o André Esteves. Desculpa insistir nesse ponto, mas é um episódio absurdamente simbólico envolvendo um dos manda-chuvas da Faria Lima. Na verdade, não é nada disso. Você olha pro lado aqui, vê o Chile. O Chile fez tudo certo economicamente. Olha a fotografia de hoje. Eu lembro de uma reportagem da revista Veja, deve ter sido ali no final dos anos 90. Tinha um mapa da América Latina. Cada país era representado por uma ovelha negra, tirando o Chile. O Chile era representado como a ovelha branca, como a ovelha dos sonhos do mercado financeiro. Uma ovelha que dava lã sem reclamar e sem parar. Mas, afinal, o que é esse modelo chileno? É um modelo que retirou direitos trabalhistas, que transformou a aposentadoria numa questão privada e individual, que minou todas as organizações comunitárias, que privatizou a água e as terras para transformar o país num dos maiores exportadores de alimentos e de minérios do mundo. E aqui vale fazer um parênteses. Em 2021, todos os principais produtos de exportação do Brasil são grãos, carnes ou minérios. Voltando para o Chile, o ponto principal foi o endividamento das pessoas como uma forma de controle. Você quer existir? Para poder vir ao mundo, precisa antes se endividar. Olha a fotografia de hoje. Vacinação sensacional. O Chile vai crescer 7% esse ano. No entanto, o presidente Pinheiro tem 9% de aprovação. Por quê? Um cara de 85 anos lá no Chile não consegue entrar no ônibus de graça, não tem uma previdência minimamente digna.
O problema é que a ovelha dos sonhos do mercado financeiro se rebelou. O país foi marcado por uma penca de revoltas populares nas últimas décadas. 2 anos atrás, a maior delas chegou. Durante meses, a população ocupou as ruas para dar um basta. Chega de miséria, chega de exploração do trabalho, chega de roubarem nossa água, chega de tudo. A gente vai voltar nesse assunto ainda hoje. Por agora, é legal a gente falar que o mercado financeiro não parece concordar que o modelo chileno fracassou. Paulo Guedes, André Esteves, toda essa turma lá da Faria Lima apostam que o Brasil vai virar uma espécie de Chile 2.0. Uma versão melhorada, uma ovelha eternamente pacífica. Uma ovelha com muito mais terras e muito mais água. Para o André Esteves, tem 2 fatores que justificam essa crença. Primeiro, precisa dar umas migalhas ali para os pobres para não rolar aquela tensão social, né? E segundo, ele tem uma visão de que o Brasil é um país tranquilaço do ponto de vista das desigualdades. No banco, o cara chegou talentoso, não interessa, japonês, azul, negro, qual a sua preferência de vida, de sexo. Em geral, nós somos assim. Nós, como sociedade, somos assim, nós somos leves. Assim como no Chile, e assim como na Europa dos primeiros tempos de capitalismo, a família é o centro desse projeto. Ela passa a ser a unidade que estrutura toda a sociedade. Um instrumento de controle do que é certo e do que é errado. Se você não tem uma família no formato tradicional, já é naturalmente um suspeito. A ditadura transformou os pobres chilenos em inimigos de si próprios. Tinha todo um incentivo para que as pessoas enxergassem os vizinhos como uma ameaça em potencial e que delatassem os vizinhos. Se llevaron a varios compañeros. ¿En serio? ¿Tú no participas de esto? No, yo no participo en esto. Vamos a poner música. Qualquer contestação passa a ser tratada como heresia. E os padres da Inquisição fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. Pessoal, tô aqui só para dar um recadinho rápido. Investigar a Santa Inquisição do Agro é uma tarefa demorada. A gente viajou milhares de quilômetros e passou muitos meses lendo documentos, cruzando dados, vendo apresentações e vídeos. Esse processo custa bem caro, na verdade, e envolveu umas 15 pessoas entre apuração, roteiro, edição de som, fotografia, direção de arte e redes sociais. A gente precisa da sua ajuda para continuar mexendo nesse vespeiro. Você pode aderir ao Sementeira, que é o nosso programa de membros. Além de contribuir para o Joio, você ganha livros, descontos em restaurantes e acesso às nossas oficinas. Tá tudo bem explicadinho lá no nosso site, o joiotrigo.com.br/contribua. Agora a gente está de volta na Idade Média. Por aqui, estamos vendo o nascimento do capitalismo. Esse não é um momento de progresso histórico. É uma contra-revolução que tem na violência o grande motor. É uma reação enlouquecida dos senhores feudais e da Igreja Católica a um processo que incomoda de várias maneiras. Primeiro, para que o plano funcione, é fundamental criar uma imagem dos hereges como tudo de ruim que possa existir na face da Terra. Com vocês, o carrasco e senador Luiz Carlos Renzi. Estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta da classe. Ali está aninhado. Um dos pontos centrais é o seguinte: num contexto de escassez de mão de obra, a posição dos hereges a favor do controle da natalidade é muito perigosa para os senhores feudais. A participação da filósofa americana Judith Butler em um colóquio em São Paulo provocou nesta terça-feira manifestações de críticos e de defensores da autora, referência mundial no estudo da teoria de gênero. Um boneco em forma de bruxa com a cara da filósofa americana foi queimado. Uma acusação contra os hereges é de que não tem uma proposta clara, não tem uma liderança, não sabem onde querem chegar,
Será que a gente já não ouviu isso antes por aí? Na verdade, a mensagem é claríssima para quem está disposto a entender. As pessoas querem derrubar o poder. Elas estão enfurecidas com tanta injustiça. E é então que a elite decidiu dobrar a aposta na repressão. A bruxaria passa a ser o crime máximo contra Deus, contra a natureza e contra o Estado. Na metade do século XVI, os julgamentos aumentam drasticamente. E a perseguição migra da Inquisição para as cortes comuns, ou seja, da esfera religiosa para a esfera política. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. A caça às bruxas foi a primeira perseguição na Europa a se valer de uma máquina de propaganda com o objetivo de criar uma psicose na população. A imprensa jogou um papel fundamental. Boa noite. Boa noite. Os procuradores da Lava Jato denunciam o ex-presidente Lula e mais 7 pessoas. No processo que trata do triplex de Guarujá e do armazenamento. Mas foram os juristas que mais contribuíram na perseguição, fornecendo os argumentos para criminalizar visões políticas divergentes. Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto. Os senhores feudais e os primeiros industriais queriam ganhar mais dinheiro. Bem mais dinheiro. E até sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E, como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. As mulheres já não podiam andar sozinhas na rua, nem morar sozinhas. A guerra cultural lança a ideia de que as mulheres são emotivas demais para tomar decisões racionais. Eu tenho um quinto também. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Nos séculos anteriores, muitas mulheres sozinhas tinham mudado para as cidades. Elas começaram a ocupar espaços profissionais importantes, o que incomodou os machos, né? Mas quando vem o capitalismo, quando vem a grande reação, o casamento é que volta a ser a carreira profissional das mulheres. A revista Veja, onde ela é descrita como uma bela recatada do lar. A Igreja Católica forneceu a legitimação divina para o processo de caça às bruxas. No século XXI é a vez da Igreja Evangélica. Coberto de palavras divinas, o apóstolo Silas Malafaia. Bem, vamos receber o presidente do Brasil. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde. Em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Aqui tem um ponto bem importante. A Igreja Católica se despolitiza. Ela deixa de fazer qualquer crítica aos poderosos. Quem abre a boca é expulso. E o clero se une de vez à nobreza para perseguir os pobres. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos. De novo, erguei as mãos. Nesse processo, a igreja individualiza a relação com Deus. Agora a salvação não se dá enquanto sociedade, mas a partir de uma conduta de cada um. Uma vaga no céu depende de você, e só de você. Os animaizinhos, os anões polícios, subiam de dois em dois os animais. Para Silvia Federici, a heresia seria o equivalente à teologia da libertação. Era uma promessa de um outro mundo possível, um mundo no qual as mulheres tinham direitos iguais. Na discussão sobre teologia da libertação, o caso do bispo Dom Pedro Casal Dáliga é exemplar.
Espanhol, ele passou boa parte dos 92 anos de vida no Araguaia lutando contra o avanço da monocultura. Em 1988, o Vaticano quis impor a ele uma ordem de silêncio durante 3 meses. Aqui tem uma entrevista dele no programa Roda Viva, da TV Cultura, justo naquela época. Como é que você encara a sua própria atuação nesse sentido? Me parece que ela seria, 1000 anos atrás, condenada como herética. Você iria para a fogueira em Florença ainda no século XVII. A irritação da igreja era com a defesa da reforma agrária e dos governos latino-americanos de esquerda. Se eu tivesse assinado o documento, eu me auto-imporia um silêncio, em certa medida. Além da oposição de cima, Dom Pedro sempre conviveu com a oposição local, de latifundiários que o ameaçavam, que mataram outros religiosos, indígenas e camponeses e que tentaram matá-lo. Para nós, na América Latina, o ano 2000 deve passar pelos 500 anos. Revisar o colonialismo, o imperialismo, a cultura importada e imposta. Somos contra o latifúndio acumulativo, às vezes improdutivo. Aquelas fazendas de 400.000, 500.000 hectares de terra, ou de 1 milhão de hectares, como eu conheci. É nos primeiros tempos de capitalismo que se adota a confissão individual como a grande prática da relação com o poder divino. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Também nessa época, o diabo deixa de ser uma entidade difusa para ser o único. É o diabo. Sabe essa imagem que a gente tem hoje em dia do tinhoso, com um cheirinho de enxofre, chifrinho, vermelho petralha? Então, o diabo passa a ser o senhor da bruxa. É ele quem controla. What is this that stands before... E só existe um jeito de libertar a bruxa possuída: queimando o corpo dela. Sai da frente, Satanás! O diabo pode estar em qualquer lugar. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Aqui a gente precisa chamar a atenção para uma data. Ou melhor, uma época. A perseguição às bruxas se intensifica na segunda metade do século XVI, certo? Nesse momento, o que tinha acontecido? Os europeus já estavam colonizando a América. E junto com eles, chegou o diabo. A invenção do indígena adorador do diabo foi fundamental para construir a colonização não como um saqueio de ouro e prata, mas como uma missão civilizatória. O diabo foi uma licença para matar. A profeta Damares Alves. A gente criou no Brasil um grande zoológico humano para desfilar pelados, dançar pelados para gringos ver. Hoje, missionários avançam sobre indígenas isolados com a crença de que somente a conversão da humanidade como um todo, de cada ser humano sobre a face da Terra, é que pode nos salvar. Esse é mais um ponto em que a ofensiva financeira encontra uma legitimação religiosa. Quando a gente olha para os conflitos mais recentes, quando a gente olha para as medidas adotadas pelo governo, fica claríssimo que as terras indígenas são a bola da vez para o agronegócio. A gente pede a Deus que, logo mais, o nosso Supremo Tribunal Federal não altere o marco temporal. Hoje o Brasil usa em torno de 220 milhões de hectares de terras entre pastagens e plantações. O mercado financeiro quer pelo menos mais 70 milhões de hectares. Para isso, as terras indígenas precisam ser colocadas na brincadeira. E se esse novo marco temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas quase catastróficas. É porque 120 milhões de pessoas em segurança alimentar não é catastrófico, né? Se demarcar a terra indígena é que vai ficar catastrófico. O Bolsonaro é uma espécie de mensageiro desastroso do mercado financeiro. Ele é uma Siri, Alexa do mercado financeiro. Que ele fala,
Muitas vezes parece um monte de pensamento desconexo. E de fato é. Mas é também uma tradução tosca das intenções que existe de mais selvagem no capitalismo. Oi, aqui é o João de novo e o recado agora é bem rapidinho. Eu só queria dizer que o joio e o prato cheio não existiriam sem o apoio de algumas organizações que acreditam na importância de debater a alimentação. A ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, a Fundação Heinrich Böll e a FIAM Brasil. A chegada dos europeus à América teve um impacto cultural, mas também um impacto econômico na Europa. O fluxo gigante de metais preciosos foi causando inflação. Mais camponeses perderam as terras. Mais pessoas se viram na miséria. A elite encontrou a condição para impor uma agenda ainda mais repressiva. Os tempos mudaram e as leis precisam se adaptar. Nosso governo, na verdade, está conectado com o século XXI. Tem dois fatores centrais que garantiram a consolidação do capitalismo. O primeiro é esse que a gente falou, da privatização da terra. O segundo é a revolução dos preços. Quando os camponeses foram perdendo as terras, a produção de alimentos foi por água abaixo. A alta no preço dos alimentos tem reduzido o poder de compra das famílias. Aqui a gente precisa parar para discutir uma outra questão. No bolsonarismo, a fome é um projeto político intencional? Vamos pensar juntos. O Bolsonaro nunca escondeu a intenção de matar as pessoas. Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra Ao mesmo não. tempo, ele nunca escondeu a sua incapacidade de medir as consequências dos seus próprios atos. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Como a gente alertou em outubro de 2018, o plano de governo dele era, apesar de ser lacônico, permitia prever que a fome seria uma das consequências. E isso começou a se concretizar na primeira medida assinada pela caneta do Bolsonaro como presidente. Sim, na primeira, quando ele fechou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Claro que a pandemia leva o problema para outro nível. Mas mesmo durante a pandemia, as medidas adotadas pelo governo vão muito mais no sentido de empurrar em direção à fome do que na contramão. Por exemplo, a enorme demora em liberar o pagamento do auxílio emergencial, que, na verdade, o governo nem queria criar. Alguns passam fome? Sim, passam fome. Mas a média de que passou a comer mais foi bem maior. Se você perguntar em casa, que está assistindo agora, ou olhar para você e lembrar como você pesava no passado, como você pesou agora, como na média, todo mundo engordou um pouco mais. Mas é uma realidade. É uma realidade. Agora a gente já pode voltar para a Europa. No século XVII, quando a caça às bruxas já estava numa fase bem avançada, o poder de compra dos salários caiu bruscamente. Hoje os europeus consomem pouca carne, né? Bom, foi nessa época que a carne desapareceu das mesas das pessoas, durante 3 séculos numa política de pão e água. Tem muita gente cortando a carne vermelha do cardápio. É a primeira vez que o Estado tem o papel de ser um regulador da pobreza. Surge a assistência social, que na visão das elites deve ser praticada na medida precisa. Não pode ser muito grande, porque senão os pobres não vão querer trabalhar. E nem muito pequena, porque do contrário, os pobres vão se revoltar. O coveiro Paulo Guedes. Mas essa camada de proteção é transitória. Ela nos leva justamente até dezembro do ano que vem. O disciplinamento do corpo foi uma das grandes condições para o desenvolvimento capitalista. Os saberes e as virtudes tradicionais precisavam desaparecer. O poder é descentralizado, é espalhado pela sociedade na forma de micropoderes. Cada um tem um papel de controlar a vida do outro. Dentro da fábrica, dentro de casa, na medicina, nas leis. Separar homens e mulheres foi um passo fundamental para fraturar a capacidade de resistência. O famoso dividir para governar. A criação de pequenas diferenças dentro da classe trabalhadora, na forma de salários e alguns direitos,
também foi importante. O iFood é top, ele me gera um pedido que não é do nosso cliente tradicional e a gente não tem gasto, só tem a ganhar. A gente não conseguiu deixar de falar de iFood, Uber e outros aplicativos. Essas empresas explodiram no Brasil em paralelo ao desmonte das leis trabalhistas e da Previdência. Em 2016 e 2017, o Congresso chegou a discutir a regulamentação para que os aplicativos tivessem que pagar direitos trabalhistas aos entregadores e motoristas. Mas logo tudo foi misteriosamente enterrado. Esses aplicativos são funcionais para o ciclo de acumulação de capital que está rolando no Brasil. Eles oferecem alguma renda para milhões de pessoas em situação precária. E oferecem um discurso de legitimação cultural, uma fundamentação ideológica para que a acumulação continue, sem obstáculos. Você não está vivendo de bico, não. Você é um empreendedor. Quase a metade dos empreendedores brasileiros são mulheres, sendo que 4 em cada 10 dessas mulheres começam seus negócios sem capital. Voltando para a Idade Média, não é por acaso que a maioria das bruxas levadas para a fogueira eram camponesas. Elas eram as pessoas que controlavam conhecimentos importantes sobre a vida. Conhecimentos que precisavam ser esmagados. Sobre a terra, sobre o corpo, porque eram perigosos, já que ofereciam uma outra visão de mundo. Então é aí que a caça às bruxas e a devastação ambiental andam de mãos dadas. Como diz a Silvia Federici, a violação do corpo das mulheres era uma violação da natureza. Porque aqui não dava para viver mais, porque a fumaça acabava com tudo. Poxa, eles queimaram tudo. Aquilo ali era um mato tão perfeito, tão bonito, cheio de porco, verdinho, cheio de catete. E no Brasil de hoje, quem são as bruxas? Não tem dúvida de que os povos indígenas estão na lista. A ofensiva do agronegócio, mercado financeiro, bolsonarismo, parece querer terminar o processo de extermínio começado em 1500. Assim como na Europa da Idade Média, a sustentação intelectual dessa violência não é homogênea. É um recorte e cole de várias linhas de raciocínio e de várias tradições ideológicas. Tem quem queira dominar as mulheres, quem queira assassinar os negros, quem odeia os pobres. Para resumir, as bruxas somos todos nós. O capitalismo chegou à potência máxima de um projeto de apetite infinito por recursos naturais. Recursos naturais que são finitos. O mercado financeiro quer se reproduzir para sempre, cada vez mais rápido. O problema é que o planeta é um só. E ele está cada vez mais cansado. É a própria vida humana que representa a bruxa. Nossa simples existência, mesmo sem resistência, se transforma na inimiga maior de um sistema suicida. A gente quer voltar para o Chile em busca de respostas. Em 2019, tudo explodiu com um pequeno aumento de tarifa do metrô. Então veio uma greve geral feminista. A huelga foi hito, foi a mobilização mais grande. A greve foi um marco. Foi a maior mobilização desde o fim da ditadura. Essa que está falando é a Josefina Pairó, uma das responsáveis pelo livro O Chile em Chamas, a Revolta Neoliberal. Aqui no Brasil, esse livro foi lançado pela editora Elefante. E que o que estava em jogo era a precarização, uma luta transversal. E o que estava em jogo era a precarização. A luta transversal contra a precarização da vida. Da ideia de pensar e de colocar a vida no centro, como uma política vital, radical e necessariamente antineoliberal. É disso que se trata. Uma revolta contra um sistema que impôs uma vida infeliz, indigna. O Chile elegeu uma nova leva de políticos. A terminar pelo presidente, Gabriel Boric, um jovem de 35 anos que estava à frente dos protestos estudantis na década passada. A pressão popular conseguiu obrigar a convocação de uma assembleia para criar uma nova Constituição, para finalmente colocar abaixo a Constituição forjada durante o período do Pinochet. Esse é um ponto muito importante. Os defensores do neoliberalismo dizem que o livre mercado precisa ser enfiado na Constituição, chamado constitucionalismo econômico, porque assim muda governo, mas o sistema econômico não muda. Convenhamos, na proposta de emenda constitucional fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne, porque convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível?
Na Europa da Idade Média, quando que a perseguição às bruxas chegou ao fim? Quando as vozes contrárias ao capitalismo haviam sido totalmente silenciadas. Quando não havia mais riscos para esse processo. Foi então que a caça às bruxas pôde passar aos livros de história sendo ridicularizada. Pessoas que tinham morrido em processos baseados em fofocas, mortas por crimes que não eram crimes. Tudo isso agora podia se assumir como o que era, ridículo. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. O Brasil acima de todos. Na década passada, durante uns anos, nós discutimos bastante os crimes cometidos pela ditadura de 64. Eu sempre pensava, como que é possível? Como é possível que as pessoas tenham deixado aquilo acontecer? Parecia que aquilo nunca mais aconteceria, né? E, no entanto, aconteceu. E foi aí que eu percebi como é possível. Quando é que o bolsonarismo vai se tornar ridículo? É quando o agronegócio tiver sufocado de vez a agricultura familiar e os povos indígenas? Quando a gente estiver queimando na fogueira? Ou quando a gente tiver se mobilizado e mudado o rumo da história? O roteiro desse episódio é do João Pérez, com espetáculos meus. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo da Juliana Matrascusa. A produção executiva é da Luísa Coelho. E o design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. E a Rafaela Fiorini, que fez a ilustração da capa desse episódio. Obrigada por terem ficado até agora e até a próxima.